Opa! Voltando mais uma vez para abrir o programa Léo Filho de Leão. Estava falando sobre a unidade da fé, né? Sobre a Babilônia, né? O ecumenismo, para as pessoas estarem ligadas para poder sair dela. São exatamente agora, eu gosto sempre de falar no mesmo horário do vídeo que eu estou gravando, para você telespectador, né? Entender um pouquinho. Vai ter vários vídeos meus na internet, se você quiser entender um pouquinho, você pega um pouco ali, você vai entender alguma coisa, quem sabe, analisar tudo e reter o que é bom, que tem alguma coisa de bom para você. Eu acabei de gravar o primeiro vídeo que fala da Babilônia, né? Para você sair dela, parte 1. Esse é o mesmo título, vou dar continuidade porque a câmera não deu para gravar, interrompeu. Aí vou fazer parte 2. E que você possa estar atento. Hoje são dia 17 de agosto de 2016, aproximadamente, mais ou menos esse horário, 3h16, 3h14 da tarde. Sempre vou procurar ver se eu falo o horário, né? Para lembrar a data que foi divulgado esse vídeo, né? Vou dar aqui uma pausa agora na música para poder dar continuidade ao assunto que eu comecei a falar no vídeo passado, parte 1. Então vamos lá. Voltando, ver se eu pego o segmento do vídeo da parte 1, né? E eu nem coloquei o nome do título, mas agora eu vou colocar, que se chama Saia da Babilônia, né? Então, enquanto há tempo para você, saia da confusão religiosa, daquela que não está fundamentada no Messias e nos seus mandamentos, na sã doutrina dos apóstolos, do Pai Nosso e no amor ao próximo. Então, você que tem fé e crê naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, você só ouviu falar dele, mas às vezes você não tem um conhecimento íntimo, não conhece bem as Escrituras, a palavra que ele nos deixou para anunciar esses últimos tempos. Tenha essa intimidade, essa particularidade. Eu anuncio ele, sou uma pessoa falha, uma pessoa sujeita ao pecado, mas se eu professo, né, da minha parte, eu sou uma pessoa gentílica, messiânica, eu tenho que falar desse eterno a qual eu sigo. Eu costumo sempre falar que há 2 tipos de povo, que é a mesma coisa, é um, que crê no Salvador. Os judeus messiânicos, aquele verdadeiramente que creu que o Eterno é o Pai, a vida eterna, o Pai da eternidade, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse judeu messiânico, que ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram, mas ele deu a promessa a Abraão, né, que descenderia de sua raiz, né, que é da descendência de Isaac e da descendência de Davi, e que ele estabeleceria seu trono de geração em geração a casa de Israel. Sabemos que alguns dos judeus o rejeitaram, mas tem aquela parte messiânica que não rejeitou, que tanto que é intitulado entre os 12 apóstolos, 12 discípulos, mais Shaul. Um traiu, os outros deu seguimento, conseguiu, né? Mesmo com suas falhas, seus erros, seguiu. Uns foi que ele disse que ia começar a propagar o evangelho em Jerusalém, de Jerusalém e aos confins da terra. Você pode ver que o Eterno começou em Israel, anunciou, foi a Samaria, foi a esses locais que ele passou, mas ali do próprio estabelecimento do povo de Israel, ele não saiu de lá. Ele falou que nós poderíamos fazer obras maiores do que ele faz, mas pelo poder e para a glória dele. Quer comamos, bebemos, façamos alguma coisa, é para a glória do Eterno. Se anunciamos, é para a glória dele. Porque, ai de mim, como diz Shaul, se eu não falar a palavra da verdade, principalmente
para aqueles que têm sede e que têm conhecimento. Não é verdade? Às vezes o povo anda na ignorância, às vezes a gente tem ignorância em algum aspecto porque a gente não tem conhecimento. E muitas vezes a gente cai ao erro porque muitas vezes não chegou esse conhecimento que deveria ter chegado a nós. Seja em qualquer área da vida, seja na área profissional, educacional, familiar, e questão de fé que é importante para quem crê no Messias. E tem que estar atento à atualidade, porque nós estamos vivendo aí, né, os momentos difíceis, como os apóstolos viveram. Desde 2000 anos para cá sempre teve esse problema de perseguição e tudo. Só que nós estamos caminhando mais por fim, né? De 2000 anos para cá o negócio está bem mais, não sabemos o dia e a hora em que ele há de vir. E hoje nós temos essa obrigação de analisar aquilo que você... o que eu acreditava quando era um católico romano era dessa forma. Agora eu virei um protestante e acredito dessa forma, não como católico romano. Bom, eu era protestante. Vi que os protestantes tinham mais razão, na minha opinião, do que os católicos. Bom, eu deixei de ser protestante evangélico, porque eu descobri que, mesmo que tenha alguns pontos verdadeiros na igreja evangélica, eu descobri outras razões por eu sair de lá. Porque muitas vezes a igreja evangélica, que tem um templo, o tabernáculo, está agindo como a igreja de Laodiceia. Você pode ver que no livro de Apocalipse, lá tem a correção que o Eterno pede, a igreja de Laodiceia, né? Todas elas, desde Efésio a Laodiceia, que é a última, e a que estava mais no padrãozinho ali, para agradar o Eterno, a gente sabe que é a Filadélfia. Isso aí foi há 2000 anos atrás, mais ou menos, com Yahonan, que a gente chama de João, né? Yahonan, na ilha de Pátima, deixou descrito. E aqui estava mais por dentro, era a igreja de Filadélfia. Tanto que, como tu guardastes a minha palavra, né? E guardar a palavra do Eterno é obedecer os mandamentos dele, entendeu? É aceitar a nova aliança, a sã doutrina dos discípulos, porque ele deu aos profetas, aos discípulos e passou para nós, seus servos, adiante. Então, como guardastes a palavra da minha perseverança, vamos colocar mais bonito, mais lindo, como guardastes os meus mandamentos, como você reconheceu o meu favor imerecido, valorizou isso, eu também te guardarei do dia da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aí você vai lendo lá, quando você vai aprofundando nas escrituras, ainda zelastes pelo meu nome. Ele tem um nome próprio. E a gente tem pesquisado isso, visto que as pessoas não estão no nome original que deveria estar. O mais próximo, pelo que a gente pesquisou, é a Roshua. Um chama de Yeshua. No vídeo passado até expliquei sobre as qualidades que o nosso Eterno tem. Ele tem vários atributos, ele é multiforme, mas ele é único. Ele é uma pessoa perfeita. Eu gosto também de intitulá-lo de Homem Perfeito Infinito. Quem é semelhante ao Altíssimo? E eu fiz ouvir. E eu anunciei. E disse que um Criador estranho, um outro Deus, não houve. Eu salvei e eu anunciei. Quem é que depois que dessa profecia de Isaías veio e anunciou e falou, eu sou o que sou, antes que Abraão existisse eu sou? Quem é esse que falou que é o caminho, a verdade e a vida, que dá a vida para depois, né, dar a vida por amor à humanidade, para resgatá-la, para trazer a vida dos humanos, para dar uma nova chance para a vida eterna? Quem é que falou isso? Ele. Quem é que falou que sem mim nada podeis fazer? E o que não crê está condenado. Quem é que falou? Eu falei que se você não crê no Salvador, você está condenado? Não, não fui eu que falei. Nas Escrituras quem fala é ele. Eu estou aqui anunciando ele. Aqui é uma pessoa que está seguindo ele. Você não está seguindo a mim. Shaul falou o quê? Sede meus imitadores, como eu sou do Messias. Ele procurava seguir o Messias. Mesmo falho, que ele fala, quando eu tento fazer o bem, às vezes o mal eu pratico. Ele é falho, mas onde abundou o pecado, superabundou o favor imerecido do Eterno. Ou seja, o princípio da sabedoria é o temor ao Criador. Então, se você está disposto a se arrepender e se render diariamente ao Criador e procurar fazer a vontade dele, é uma coisa. Agora, se a pessoa se opor aos mandamentos do Criador, ao favor imerecido,
e trazer um outro tipo de doutrina a qual o Eterno estabeleceu para os discípulos, para os seus remanescentes, cuidado, seja anátema, não é verdade? Muitos falsificadores da palavra estão surgindo. Estão surgindo com o quê? Com doutrinas de demônio, ainda que desça um anjo do céu e anuncie outro, a não ser o nosso verdadeiro Yahushua, se for outro, é para ser anátema, não é para aceitar. E se for uma doutrina falsa, não aceite, entre exortação. Por isso que o povo do Eterno está aí olhando os tempos e confrontando. A gente confronta ideias, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principados e potestade. Mas a gente tem hora que tem que falar com o Shaul. Peraí, eu sou um cidadão brasileiro, você está fazendo covardia com um cidadão brasileiro, você está chicotando um cidadão brasileiro que é de bem, que não é um criminoso e que tem direito a manifestar sua fé. Por que fazer isso com a gente, não é verdade? Não foi assim que Shaul fez quando ele falou, peraí, eu sou cidadão romano. Mesmo sendo um homem de fé messiânico, ele tinha uma cidadania natural que era de Roma. E porque Roma também tinha leis. Então, independente disso, para quem não crê no Messias, por mais que não crê, tem a democracia. E no fundo, a democracia é enraizada com os mandamentos. Por mais que eles queiram trocar o verdadeiro eterno dos mandamentos. Então, a gente tem que ficar nisso e defender isso. Que ninguém vos engane. Então, não dando essa continuidade toda, então existe sim os remanescentes. Então eu não vou dizer o católico vai para o inferno, o protestante vai para o inferno, o budista vai para o inferno, o espírita vai para o inferno, o muçulmano vai para o inferno, porque isso aí, longe de mim. Se eu falar dessa forma, é mais fácil eu ir para o inferno e eles ir para o céu do que eu ter salvação. Então as mínimas coisas podem nos impedir de ter a salvação. Não julgueis para que não seja julgado. Agora, se nós julgamos de acordo com o que o Eterno disse em sua palavra. A gente tem que voltar, mas o que o Eterno falou em sua palavra? Espera aí, Leonardo, eu acho que eu errei nessa parte, na minha parte. Eu falei do Eterno assim, mas só que lá na frente eu descobri que o que eu ensinei foi errado. O que eu tenho que fazer? Ser humilde? Comprovou os fatos que eu ensinei uma heresia, alguma coisa? Sim. Comprovou, então eu vou o quê? Gente, eu vou reiterar essa parte, porque eu ensinava assim, porque eu pesquisei, procurei ter, mas só que eu cheguei a esse entendimento e vi que era dessa forma, mas só que eu descobri outras fontes, tudo mais firmes, mais sólidas, que aquilo que eu aprendi antes não é mais viável, não é tanto. Então, ele endireita os caminhos tortuosos e nos guia a toda a verdade. Quem não crê no Eterno jamais será confundido. Então aqui eu vou deixando, às vezes vocês vão ver, eu vou sempre ficar às vezes repetindo meus vídeos. Nossa, às vezes ele fala uma coisa que às vezes está sem nexo aqui, alguma coisa. Ele tenta ver, acompanhar meus vídeos do começo e tenta ver se você acha nexo. E não só em mim, tem várias fontes de pesquisa. Vou deixar aqui também, o meu canal, eu acredito que ele está registrado no leofilhodeleão@gmail.com. Se não estiver, porque às vezes está no Gmail ou às vezes está no Yahoo. Se for no Yahoo, o canal está leofilhodeleão@yahoo.com.br. Esses são os meus e-mails. Se não der certo nenhum, eu acredito que no outro vai dar certo. Se você quiser mandar uma mensagem, um alô, colocar também alguma observação. Ó, Leonardo, aceitamos crítica, eu acho que era bom você corrigir essa parte aqui, se tiver como corrigir. Eu acho que você vacilou. Aí o cara tem fundamento, fala. E eu falei na próxima gravação sobre que eu ia colocar no Facebook, eu estou colocando no YouTube. Quase o Facebook está difícil para me acessar. É no YouTube que eu posto. Mas também, lá está lá assim, eu postei no Facebook. Mas depois eu também tenho o direito de colocar no Facebook se eu quiser. Então já porque às vezes tem uma coisa que às vezes fala aqui, aí fica aquela falha, né, aquele nexo, parece que não completou. Mas quem vai acompanhando direitinho, pegou o canal, vai pegando as linhas, vai entendendo que aquela falha aqui, deixou ele corrigir o que. Às vezes ele falou, esqueceu, mas a gente entende um pouquinho a linha de raciocínio dele, o que ele quer dizer. Entendeu? Por isso que a Escritura fala, bom senso, você é demasiadamente demais, mas toma cuidado também com as mínimas coisas. Viu que está errado, reconhece que está errado, procura consertar. Quando der tempo de consertar, vai lá e conserta, né? Tem coisas que às vezes não deu tempo de consertar, mas você conversa com o irmão depois, lá na frente você entende a linha de raciocínio que ele queria colocar.
Então, as escrituras, ela fala da unidade também, né? E nós somos um povo diferente do povo ecumênico. Então, como eu estava falando sobre democracia, não confunda, gente. Não segue ecumenismo, não. Aí eu falo, mas Leonardo, você tem uma preferência dos protestantes? Tem. Eu comecei a conhecer um pouquinho a palavra de verdade com os protestantes. Só que agora eu não sou mais protestante, eu não vou a templo, eu não sigo tais coisas que hoje eu descobri que não tem fundamentos mais. Não tem como seguir. E se algum evangélico, algum protestante não me entende agora, meu querido, tudo bem, mas procura pesquisar, analisar. E tire as suas próprias conclusões. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Não quero que você vá pela minha cabeça. Quem convence o homem do seu erro é a presença do Eterno, é a essência. Porque o pessoal intitula ele como Pai, Filho, Espírito Santo. Aí bota como as 3 pessoas. Eu não acredito em 3 pessoas distintas, numa trindade. Eu acredito no homem perfeito e infinito. Um eterno. Aí ele fala, mas eu vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu, mas é porque para mim o tabernáculo é tabernáculo. E ele é infinito, o infinito é maior do que o tabernáculo. Mas ele é uma pessoa. Não tem como distinguir 3 pessoas em uma só. Porque uma pessoa, na lógica da física, porque ele submete às regras que criou, e ele mesmo criou a própria física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Como é que é 3 pessoas distintas e depois é 3 pessoas ao mesmo tempo? Ah, mas ele está em mim, está em você e está em todo mundo. Então, se está em mim, está em você e está em todo mundo, e se for separar em muitas pessoas, ele não vai se limitar só a 3 pessoas dessa forma. Quando coloca característica de pessoa, é porque é corpo, alma e espírito. Eu tenho corpo, alma e espírito, sou a imagem e semelhança dele. Agora, eu tenho o quê? A essência de Yahushua na minha consciência. Eu tenho a mente do Messias. Ah, Leonardo, por que às vezes você não fala Jesus? Por que você não fala Espírito Santo? Por que você não fala, às vezes, alguma palavra santa? Meu querido, eu comecei a descobrir algumas coisitas que o significado não está indo tão exato como está indo. Mas até eu mesmo, que estou começando a entender agora, você vai ver eu falar João, Pedro, Tiago, tudo nome que era para chamar no próprio nome. E Aronan e tudo, só que eu não tenho aquela consciência boa e não entendo o hebraico 100%. Eu não entendo o hebraico 100%. Mas eu procuro puxar algum assuntinho para poder mexer com a sua consciência e você entender. Mas por que ele chama Yahushua? Pesquise. Uai, por que ele não crê numa trindade, 3 pessoas? Pesquise. Analise, procure as razões. Se você não crê da forma que eu creio, meu querido, é democracia, semelhante, cidadão de bem. Aqui é conflito de ideias, pensamentos, liberdade de expressão. Se você tem algum ponto que tem uma razão sobre mim, coloca ali. Se você abrir minhas ideias, eu sou humilde a entender. Mas então, voltando aqui, por que não fala o Filho você coloca como tabernáculo? Uai, o visível do invisível. Ele se encarnou. Então, ele é o quê? A morada do Todo-Poderoso, e eu também sou. Só que ele é uma pessoa, então ele é único. Então tem uma distinção, para a gente não confundir o panteísmo com o único eterno, porque o panteísmo diz que tudo vem lá de Deus e que tudo é Deus. O conceito do panteísmo, primeiro, está certo, tudo vem do Criador, ele chama Deus, né? Eles intitulam lá o Criador de Deus, né? Deus, na mitologia grega, a palavra Deus é Zeus. Então tem por isso que eu fico evitando falar Deus, Jesus, Filho. Principalmente em relação que as escrituras falou que blasfemaria o nome dele. E quem está pesquisando está analisando. Agora eu também não posso te dar exatidão. É Yahweh, o nome no lugar de Deus chama-se Yahweh. É exato, Leonardo, 100%? Não vou te dar porque é pesquisa, mas vem da origem hebraica. Eu prefiro ficar mais com o hebraico do que o inglês, o português, o francês, o latim, qualquer outro tipo de língua, porque o meu eterno descende dos hebreus. Mas até lá também a língua foi o quê? Modernizada. Aí ficou Yeshua. Eu prefiro ficar com Yahushua. Tem uns que chamam Iar, porque não, né? Ainda eu vou pesquisar esse povo. Iar. Só que a linguagem, a colocação do Iar, você tem que entender que a gente não pode colocar com a mesma colocação da linguagem portuguesa. A língua hebraica é de uma forma, portuguesa é de outra. Aí eu falo Iá, eles falam Iá, e é tetagrama. Iá parece que ficou as 4 letras, mas ficou como se fosse os 2 H mudo. Iá
Parece que, né? Yahweh aí tem um H, aí parece que ficou mudo. Mas para mim, mais parte pelo Yahweh. E se anulou dois, aí eu vou ficar com três letras? Fica meio esquisito. Vou ficar com duas? Yahweh. Então tem que entender isso. Para mim não deu tanta exatidão o Yahweh. Mas tem gente que chama Yahweh, né? Aí vem o pessoal que diz que tem até descendência aqui no Brasil de algumas tribos indígenas que descendeu dos judeus. Então eu tenho cautela, eu não posso confirmar aqui que eu não tenho 100% de certeza. Mas se a pessoa conseguir me comprovar e dizer, não, Leonardo, Yahweh, ou o que você está falando, não é bem assim exato, aqui está a verdadeira prova, vamos pesquisar, então a gente reitera, porque isso é sabedoria. Ó, os bereanos, o que Shaul falou? Olha lá os bereanos lá na carta. Eles viam se estava de conforme as escrituras. E a gente sabe que o pessoal tem denunciado um pouquinho as escrituras. Sabe por quê? O padre Jerônimo, o pessoal tem denúncia na internet que diz que ele, quando fez a tradução da Vulgata, das escrituras, tem também algumas traduções que foram corrompidas. E aí? E agora, como é que a gente faz? Meu Deus, acabou tudo? Não, gente. A essência das escrituras está aqui. A verdade que liberta, transforma o homem está aqui. Não se preocupa. Agora a gente tem que entender e defender aquilo que criamos, porque a situação pelo ecumenismo e pelo poder político e no mundo está se batendo muito com o que Shaul, com o que Aronan falou nas escrituras em Apocalipse e com o que Shaul falou. Então a gente tem que ter o quê? Analisar tudo e reter o que é bom. Nós estamos nos últimos tempos. Então aqui chama Bíblia, mas é as escrituras que está na Bíblia, que é a verdade do Eterno, que não vai nos deixar confundidos. E para que o povo não venha valorizar muitas escrituras, para que ela não possa ser anulada. Você está entendendo? Mas se aqui a gente está pesquisando, não está batendo com os próprios mandamentos do Eterno, aqui a própria Bíblia, ela refuta, a própria escritura refuta a Bíblia que o homem traduziu. Você pega ela vai confrontar os próprios mandamentos. Se vir contra os mandamentos, não tem fundamento. Se vir trazer a antiga aliança, serve como o quê? Testemunho. Abraão, Moisés, Daniel, os profetas, Isaías, Jeremias, tudo que tem a história deles, na antiga aliança, eles são submetidos aos mandamentos, mesmo que Davi não conseguiu cumprir os mandamentos como tinha que cumprir. Por isso que veio o Salvador, porque foi o único perfeito. Mas mesmo assim eles deu continuidade, mesmo sendo pessoas falhas humanas. E qual é a obrigação dos servos do Eterno? É dar continuidade àquilo que o Eterno deu. Ele falou, e vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Você é uma testemunha de Yahoshua. Aí, Leonardo, Yahoshua, então, traduzindo é o quê? Pai da salvação. Nome próprio se traduz? Não. Se eu for para os Estados Unidos, lá eles vão me chamar de Leonardo. Se o David vir para o Brasil, ele vai chamar de Davi? Geralmente chama ele de David. Vai prevalecer o nome original. E as escrituras falam que blasfemaria o nome dele. Então, às vezes, fica repetindo muito isso para chamar a atenção, para vocês pesquisarem, entender. Então, mas aí, Leonardo, você não fala hebraico. Se você falasse mais hebraico, seria mais perto, então você está certo diante da vontade eterna. Meu querido, até quem está falando hebraico, às vezes tem palavras blasfêmicas no hebraico, pelo que você está pesquisando. Porque o hebraico ele se modernizou. Desde Daniel, antes de Daniel, porque Daniel fala da língua dos caldeus, que ele teve que submeter e aprender. E quantos deuses da Babilônia que às vezes mesclaram, o Salomão, que tem, o pessoal está aí denunciando que a sociedade secreta também se originou de Salomão, porque Salomão deixou de, às vezes, um momento lá de seguir ao verdadeiro Pai, a vida eterna, e foi sacrificar Astarote por causa de mulheres. Agora, se ele se arrependeu no último instante, é entre ele e o Eterno, mas só que ele desvirtuou. Ele quebrou o princípio do primeiro mandamento. Não é para servir a outros. Por que ele foi sacrificar a outro? Ah, mas Salomão, o homem mais sábio das Escrituras, está lá, o homem mais sábio das Escrituras, e ele agora também é um culpado, porque a maçonaria venera Salomão, respeita, pois é, mas a maçonaria está lá, o grande arquiteto do universo, mas tem lá muçulmano,
Tem católicos, tem evangélico, tem protestante, tem budismo, tem todos os tipos de religião, não sei se ateu tem. E até os que proclamam a adoração a Lúcifer, né? Como a Listen Krause, né? Que você fala, a Listen Krause. Vocês vão ver errando um pouquinho na dicção de algumas palavras, tipo inglês ou nome diferente, alguma coisa que a dicção não vai bater bem, porque eu não sou uma pessoa intelectual, culta, para falar as palavras exatamente coerentes como tem que ser. Eu procurar fazer as coisas da melhor maneira inteligível, né, gente? Então, vai ver lá que lá na maçonaria também tem satanista participando do grupo. E tem muitas denúncias muito cruéis. E a gente tem que entender que o nosso Eterno ele é acima do bem e do mal. Ele traz o bem e expulsa o mal, como ele fez com o Gadareno. Lembra do Gadareno? Expulsou o demônio de Gadareno e trouxe libertação. Mas ele só traz libertação para quem é sincero e verdadeiro e quer. Porque até o outro que estava tão possesso, eu acho que dentro do íntimo dele tem pregações que ele viu. Então houve uma batalha ali que ele queria ser liberto. Então você quer ser liberto? Eu quero ser liberto cada vez mais. Quero ser uma pessoa cada vez melhor. Sou falho? Sou. Para as pessoas entenderem o que é o favor imerecido. Valorize o favor imerecido, o amor do Eterno, não despreze. Procure ser uma pessoa melhor. Então, aqui estão as escrituras, meu querido. Então, se aqui foi adulterado, não tem problema. Quem crê no Eterno jamais será confundido. Ainda, meu querido, que eles peguem as escrituras, queimem, não tem mais, como muitos escritos antigos, muitos documentos importantes, principalmente do povo hebreu, do povo judeu, que serviria para nós, que somos messiânicos gentil, para não ser confundido, o povo teve guerra, destruiu muitos documentos. O povo lá tem o direito de cultuar o Deus deles. Nós não temos que atacar eles não é por força nem por violência, mas só que tem outro porém. Nós vivemos um país democrático, tem leis. Imagina as outras religiões, o poder econômico, os maçons, os iluminatis, vir nos oprimir a querer negar o nosso verdadeiro Pai, a vida eterna, e contra a democracia, a Constituição e os mandamentos. Eles estão contra os direitos humanos. Se a gente não atacou, não fez por onde, por que eles vão fazer isso? Se o camarada tem direito de ser budista, o camarada tem direito de ser maometano, que é os islamistas, o cara tem direito de ser católico, o cara tem direito de ser ateu, e nós não temos direito de ser messiânico, o povo do remanescente, por quê? Se tem democracia. Entendeu? Devemos prosseguir em conhecer o Criador, que fez os céus e a terra. É assim que a gente segue. E ele não habita em templo feito por mãos humanas. E ele não requer nada de nossas mãos. Ele quer que amemos ao próximo. A verdadeira religião, quando ele coloca que é religar o homem ao Criador, é amar o próximo. É cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Assim está nas Escrituras. O nosso Eterno é simples. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei dele que é manso e humilde. Humildade tem uma ligação forte com a simplicidade. Humilde de coração. Não é um fardo pesado. Os mandamentos do Eterno não é pesado. Agora ele é tão bom que ainda tem um Pai Nosso. Falhou nos mandamentos? Vou desistir? Não vou desistir. Cumpri 7 mandamentos. Só que eu falhei no 7º mandamento lá. Desses 7, eu deixei de fazer um. Vai se entregar? Não, vai lutar e voltar a fazer os 7 mandamentos para você fazer o 8º, o 9º, até chegar ao 10º mandamento. O que começou a boa obra não há de aperfeiçoar, até chegar o que? A estatura de um varão perfeito. E aquele que segue os mandamentos se torna uma pessoa perfeita. E quando você puxa os mandamentos, meu querido, você vai em tudo que é tipo de lei neste mundo afora. Você, nos mandamentos, até naquele que segue a outros deuses pagões, você vê uma parte da essência dos mandamentos ligada a outras religiões. Mas não é que quer dizer que a essência dos mandamentos que foi ligada às outras religiões, que é o verdadeiro Pai e a vida eterna, não. Olha o caminho. Quem é o caminho? Quem é o endereço certo? Me diga, eu te pergunto, quem é o endereço certo? É Buda, é Maomé, os deuses dos hindus, porque o hinduísmo, como eu expliquei, eles acreditam que tudo vem de Deus e tudo é Deus, eu sou Deus,
um inseto é Deus, as estrelas é Deus, anjo é Deus, tudo é Deus. Fica aquela coisa e não tem aquele caminho certo, aquela exatidão. Porque a expressão exata, as Escrituras falam, que é Yahushua, o Salvador. Iá, o nome do Pai está contido no nome do Filho. Quando eu falo a palavra Filho, é porque é tabernáculo. Eu só posso ver o Criador, que é infinito, em uma pessoa, quando ele se tabernaculizou, quando ele se mostrou. Porque eu sou a imagem e semelhança do Criador. Então, é uma só pessoa. Eu não acredito em 3 pessoas distintas. Nossa, você está limitando o Criador? Não estou, meu querido. Ele é infinito. Ele habita em mim, habita em você, habita em tudo. Senão a gente vai ligar tudo ao panteísmo. Aí os trinitarianos vão ter que ser panteístas. Vai se ligar a eles. Não tem um caminho certo. Não tem uma pessoa certa. Porque eu posso ser Jesus, então, né? Eu posso ser Zeus, eu posso ser Deus. Não tem quem é o caminho único, a referência certa. Mas ele é infinito, meu querido, infinito em poder. Ele pode estar como não está na própria criação. Porque ele é uma pessoa, e o reino dele é estabelecido em glória, a eterna Sião. Mas ele não falou no Salmo, se eu fizer uma cama, tu está lá no céu. Se eu fizer uma cama no céu, no inferno ele está, porque ele é infinito, ele é poderoso, ele pode estar tudo. Porque tudo foi feito por ele, tudo subsiste por causa deles. Da criação? Não, dele. Que a criação manifeste a sua glória. Assim as Escrituras falam. Pela própria criação nós vemos, tantas visíveis e invisíveis, o seu real e eterno poder, que é infinito. Mas tem um endereço fixo. O endereço fixo não é essas outras religiões não, meu querido. Tem uma exatidão. Não é à toa que ele fala ser expressão exata. O Pai que está em mim é que faz as obras. Eu vou para o Pai porque o Pai é maior que eu, é porque ele é poderoso, ele é infinito. Ele não se limita a um corpo humano só. Como é que Jesus vai estar no meu coração? Ele não falou, eis que estou à porta e bato? Aquele que abrir a porta do seu coração e deixar eu entrar, cearei com ele, ele comigo. Como é que ele vai entrar? Ele vai entrar porque ele é essência de vida, é poderoso, ele nos dá a vida eterna, e ele é eterno, então ele vai ligar comigo, no meu coração, que é a minha consciência, que é o verbo é a palavra, ou seja, a palavra dele é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, tem essência de vida e não volta vazia, não tem sombra de variação. Para você ver que quando se fala dele é exatidão, a perfeição. Agora, se botar eu falar de mim, o que eu tenho que dizer de mim, vocês podem achar até algumas coisas boas, mas vocês vão conseguir enxergar muitas falhas em mim. Ele não, ele é perfeito. Então, seguimos para o alvo. E quem é que vai nos aperfeiçoar? Quem é que tem poder de nos aperfeiçoar? É ele, até chegar à estatura de um varão perfeito. Agora eu vou desistir porque eu falhei, porque eu errei, porque você errou, meu querido? Não vamos desistir, não. Não vamos desistir de maneira nenhuma. Porque é ele que nos dá força, ser fiel até a morte. Segue-se, lembra do ladrão da cruz, na última instância teve salvação. Só que as pessoas têm que entender uma coisa, a penalidade. Tem perdão? Tem as consequências. Então quanto menos errar, melhor fica. Aqui está a palavra, né, a unidade. Então voltando aqui sobre o ecumenismo e os mandamentos. Meu querido, a marca da besta. A marca da besta ali vai ser o sábado. Que é o domingo, quer dizer. Né? Eles intitulam para o domingo que é a marca da besta. Não, meu querido, você segue os mandamentos, guarda o sábado. Não foi abolido. O nome, eles vão ter o nome. Não tem assim? Vocês têm a chave do conhecimento. Não entra e não deixa as pessoas entrar. Principalmente os sacerdotes, que ele veio para aqueles e aqueles rejeitaram. Eles tinham, naquela época, o nome do Salvador. E a Escritura fala que com o tempo eles blasfemariam o nome da terra. Hoje mudaram o nome em sentido real e colocaram vários outros nomes. Por isso que eu evito falar Jesus e Deus. Quem vai convencer você do seu erro é Ele. E se a Roshua, que é o mais próximo que a gente estudou, estiver errado, ele não vai deixar a gente confundido, ele vai corrigir. E se, como eu já te falei, ele vai se assentar no templo, porque diz que tem essa construção, o povo tem uma preocupação de construção do templo lá, eu não entendo muito essa história de construir o templo, que o anti-messias vai sentar lá e se declarar a Deus, e que vai ter que fazer nessa mesquita de Omar lá, acho que vai ter que tomar esse espaço e construir.
Eu nem se preocupo muito isso. Com os sinais do tempo, se é isso, vai acontecer, ponto final. É o anti-Messias que vai sentar lá e vai se manifestar, independente de que isso, que eu não tenho conhecimento, aconteça ou não. Agora as pessoas têm que entender uma coisa. Que se estabelecer outro, a não ser o alfa e o ômega, aí é o falso Messias. E como é que eu vou identificar, voltando, né? Como é que eu vou identificar que é um falso Messias? Tem o mesmo nome do Eterno. Aí é uma forma até de blasfemar. Como é que entra outro e tem o mesmo nome? Ele não quer ser semelhante ao Altíssimo? Tanto que ele quis ser semelhante ao Altíssimo que ele pode copiar até o nome. Estava colocando as minhas ideias aqui sobre uma pessoa gêmea, né? A pessoa nasce gêmea. Só que dos dois gêmeos, um é bom e o outro é ruim. Quem é bom? Quem não há maldade, que a Escritura fala? O nosso Criador. Quem é perverso, ruim, que não submeteu àquele que quando fez antes, a sua imagem e semelhança também, porque quando o Eterno fez Ra-Satã, o criou a sua imagem, ele se rebeliou lá, a sua imagem e semelhança. Só que existe uma diferença, semelhança em parecer, mas quem é que tem que ser adorado e quem é o Criador? Há acaso a criatura maior do que o seu próprio Criador? Não tem como, é insanidade, não pode se voltar ao seu Criador, e o único Criador de todas as coisas é quem? É o Eterno. Eu só posso voltar aqui em relação às coisas naturais, a não concordar com quem me gerou, que seja meu pai e minha mãe, se eles for contra o pai, o Eterno dos mandamentos. Porque aquele que amar mais a pai e a mãe do que a mim mesmo não é digno de mim. Aí o pessoal fala, mas e aí? Mas ele não é o seu gerador? E como é que você vai ir contra ele? Eu vou contra ele porque tem um que é maior do que ele. E esse que é maior que ele é único. Ninguém se assemelha a ele. Então, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem por questão da minha fé, porque eu acredito, eu não posso colocar outro no lugar. Agora, coisa boa é você dizer, eu e minha casa serviremos ao Eterno. Aí, né, a unidade de fé aumenta, fortifica, não é verdade? Fica bem melhor. Então, mesmo que o anti-Messias, como é que eu vou discernir que ele é o anti-Messias? Mesmo que ele tenha poder sobrenatural, né, da parte maléfica, ou que ele use a ciência. Agora falando sobre a ciência aqui. A ciência lá, lembra do Jardim do Éden? Do conhecimento do bem e do mal? O conhecimento se chama ciência. Então, nós que servimos o Eterno, nós usamos a ciência para o bem. A internet, a engenharia, a medicina, a tecnologia, nós temos esse direito na democracia. Se eles têm direito de usar a tecnologia para as coisas da vida naturais dele, para melhoramento deles, de uma boa evolução, nós também temos direito. A ciência, a tecnologia, alguma coisa, a ciência ao nosso benefício. Agora, se nós somos pessoas pacíficas, não vai matar ninguém por questão de razão nenhuma, porque vimos investir contra nós. Agora, se nós tiver poder, eu tenho a minha objeção e coloco a minha opinião, de legítima defesa, como está na democracia, se nos atacar, se a ciência está aí a nosso favor para nos defender, nós vamos usar a ciência para nos defender. Agora, a gente não pode usar a ciência para o mal de uma forma injusta. Agora, se o anti-Messias vai usar de ciência, ou vai usar de misticismo, bruxaria, poder sobrenatural, de hostes infernais, que ele venha. Porque do nosso lado também tem as hostes celestiais e que vem do Eterno também para nos defender. E se vai continuar os nossos sendo martirizados como há 2000 anos atrás, e até antes disso, desde o tempo dos profetas, porque ele vai cobrar o sangue dos profetas, dos apóstolos, dos seus servos, que nós estejamos preparados como Estevão. Não é verdade? Para nós que ter garantia de vida eterna. Se for ali na última casa, não tem como, motivo de força maior, nos amarrou, nos jogou nas arenas para os leões comer, vai tacar fogo, vai apedrejar, eu não tenho como nem ter força de legítima defesa. Então vamos guardar e ser fiel para que possa ser martirizado. Quem são estes? Com vestes salpicadas de sangue. Não diz lá em Apocalipse? Estes foram os que venceram a grande tribulação, ser fiel até a morte e dar-te a coroa de vida. Mas eles têm que lembrar e entender uma coisa, quem mata pela espada, morre pela espada. Cortaram a cabeça de Tiago, cortaram, mas o nosso Eterno é justo. Herodes, na época, se intitulou um Deus, né? Uma divindade humana. Morreu com de bicho porque não glorificou a terra. E é dessa forma. Nós também somos um povo coerente e inteligente. Somos um povo pacífico.
Não é por força e nem por violência. Agora, por que vocês querem nos obrigar a aceitar esse tipo de sistema? Quando eu falei sobre a marca, vocês querem ter a marca, nós não podemos obrigar vocês. Não, é obrigado vocês terem o chip na mão e na testa. Meu querido, democracia que tenha. Mas deixa a gente continuar com os cartões de créditos, com cartões de débito. Eu não nasci com isso. O pessoal fala, mas é por questão de segurança. Meu querido, quem é que vai garantir que eles vão nos dar segurança por todo o tempo? Se muda governo, quem é o ser humano que vive eternamente nessa vida? No máximo que o ser humano vive é 120 anos de idade. O ser humano entra um bom aqui, quando vê o outro é ruim. Aí está todo mundo chipado, tudo o cara faz uma loucura na vida. Então o anti-messias, como é que eu vou identificar? Ah, então o anti-messias ele é um homem poderoso, rico e vai dizer que é bonzinho. Vamos ficar com o pé atrás. Vamos ficar com o pé, porque ele vai dizendo que ele vai querer controlar o mundo pelo mercado global. Vamos ficar com o pé. E se o anti-messias for uma pessoa pobre, que tira dos seios? Como é que eu vou descobrir? Ah, mas ele é bonzinho, ele veio de uma raiz de gerações simples, humilde, de pessoas inteligíveis, de uma raiz assim que o povo gosta e é uma pessoa do bem, é um pobre que veio. O Salvador não era pobre? Meu querido, tudo pode parecer, mas qual é o discernimento disso tudo? Eu fico olhando assim, eu não vou dizer que o Papa é o anticristo, que o Rockefeller, alguém que lidera os Illuminati, a maçonaria é o anticristo. Não posso trazer essa exatidão. Porque vamos pegar aqui um exemplo. O Rockefeller, eu acho que já está com 101 anos de idade, já está perto de morrer, não sei. Ele lá, os Illuminati, surge lá o antimessias, o general supremo que eles querem estabelecer para o mundo. Porque são donos de bancos, têm a maior riqueza do mundo e tudo mais. Vamos ficar com o pé atrás? Vamos ficar com o pé atrás. Vamos pegar o Papa. O Papa é argentino, poxa, um país sul-americano. Desde quando o sul-americano aqui, geralmente, aonde que diz que tem um país sul-americano que é de primeiro mundo, que é um país rico, que tem gente de descendência, nação poderosa ali, de geração poderosa, rico de nome? O Papa descendeu de uma geração argentina. E pelo que ele fala, ele gosta de ajudar os pobres. Ele é pelo pobre. Mas não é porque é pelo pobre que não possa ser o antimessias também não, meu querido. Qual é a diferença? As escrituras falam que ele vai exigir a adoração. Aí então a gente pega, olha, ele vai exigir uma marca, um chip na mão e na testa, o que Apocalipse fala? Não vai comprar e nem vender. Se eles nos restringir a comprar e vender e perseguir a gente, então está mostrando quem eles são. Eles são opostos às escrituras. Aí eu quero deixar o recado para a Igreja Católica, se vocês são opostos às escrituras, deixe os mandamentos, meu querido. Para quê? Só tem um código de conduta que não é seguido, que vocês, pelo que eu estou vendo, com tanta idolatria quer invalidar. Eu posso expressar isso diante do YouTube, da mídia? Posso, porque é liberdade de expressão e fé. Aonde vem um confronto de ideias, de crença. Não tem como vocês utilizar a Bíblia e os mandamentos entrando em contradição. A mesma coisa os protestantes. O que vocês querem com o ecumenismo protestante? Então vocês analisam, está tudo ficando às claras. Analise, vê quem é os remanescentes. Agora, se você não crê, por favor, já teve muita guerra por causa dessas escrituras, parece que na França, eu acho que alguns livros, né, foram queimados, uns falam porque fala do Salvador, né, porque segue. Agora vocês têm que entender que tem denúncia que esse Jesus católico não é o criador dos céus e da terra, é um mito. Então eles mesclaram, mistificou, né? Constantino saiu do paganismo, implementou o paganismo no meio do povo que começou a acreditar no Messias, mesclou, difundiu a crença, só que o povo que crê no Messias e sabe que ele é o verdadeiro eterno não quer se contaminar, ele vai se separar. Em relação de fé. Agora as pessoas têm que ter inteligência, a gente está falando de fé, não está falando de ir contra a humanidade. Já que eles são bonzinhos, legalzinhos, fique com a liderança deles, o credo deles lá e respeite a nossa liderança aqui. Agora nossas escrituras nos denunciam que é assim que eles vão querer, vai impor uma marca de adoração. Ah, mas é o chip na mão e na testa. As escrituras falam também que a marca também do povo que serve o Eterno vai colocar uma marca na nossa testa, né? Mais ou menos o pessoal fala, na fronte e tudo, que o anti-messias fala também parecido. Qual a diferença? Eu vou te dizer uma coisa, se for aqui na terra, o Eterno vai estabelecer qual é a marca. Eu creio que não é o chip na mão e na testa. Hoje já se lê consciência, tá bom, gente? Eu acredito que não é. Qual é a diferença disso tudo, então? A diferença
é que, se for aqui o Eterno, com o tempo, olhar os sinais do tempo e procurar discernir. Ele vai mostrar o que é dele e o que não é. Se for nesses tempos, que eu ainda não vou nem confirmar, porque está em pesquisa. Agora, se essa marca, que vai ter um novo nome lá, é na eternidade, depois da morte, do arrebatamento, aí é outra história, é lá. Então, enquanto aqui, meu querido, chip na minha mãozinha e na minha testinha, não, porque vocês são conspiradores, muitos de vocês. E eu tenho que ter liberdade, o Eterno nos fez livre. E Ele não força ninguém a amar. Se negar o amor dele, as pessoas que não creem, vamos saber depois do juízo. Aí eu não creio em religião, eu sou ateu. Então espera a morte, meu querido. Ninguém, não é por força nem por violência. Só que a gente fez a nossa missão. E lá tem o julgamento. E ele vai, se você ouvir a palavra dele, um dia ele vai, né, vai refutar com você lá e vai falar: estou fazendo justiça, você será condenado, mas é para quem crê. E ele que falou: se você não crê, está condenado. Converse com ele e resolva com ele, que Criador dos céus e da terra é ele. Então tem como se identificar se o antimessias é ou não é. Parece demais, tem os 9 mandamentos. E mesmo que não tenha, né, dá de cara. Se for domingo, já desobedeceu o mandamento. Não respeita o nome do Salvador, já desobedeceu o mandamento. Não tem ordem e decência, é a favor de adultério, de prostituição, desobedeceu o mandamento. Fica mais evidente ainda. Agora, por mais que ele estabeleça um nome, pare de ter idolatria, imagem de escultura, né? Vai lá que é os islamistas que une lá, mas não é o que está nas escrituras. Porque para o Papa unir com os islâmicos vai ter que tirar muita coisa, porque eles não apoiam a idolatria. Então, cada religião tem os seus pontos certos, mas tem os seus pontos errados. Por isso que o nosso Salvador não ficou em templo, não mandou ninguém estabelecer uma religião. A religião universal é amar o próximo como a ti mesmo, ajudar o órfão, a viúva e o que precisa nas suas necessidades. Eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Pai, quando te fizemos isto? Quando fizer a um destes meus pequenininhos, a mim fizeste. Você está entendendo? Quando? Então, é discernimento, não é religião. Nós não pregamos instituição religiosa. Nós pregamos o eterno em primeiro lugar e a religião do amor ao próximo, que está esfriando. Nos últimos tempos, o amor de muito esfriaria, está acontecendo. Então eles estão merabulando, e se eles querem a redução populacional, eles vão, tudo que for contrário ao sistema deles, que está indo contra os mandamentos do Eterno, eles não vão querer, eles vão contrapor. Agora eles têm que entender, se eles são democracia, já que não creem no Eterno, eles têm que ser inteligentes, para não entrar em contradição. Espera aí, deixa aquele povo lá, eles têm direito a trabalho, a liberdade, a educação, a saúde, como nós temos. Estamos falando de direitos humanos e de democracia. Por que restringir a mim e a muitas outras pessoas? Por que nos perseguir? Se tem lei, tem Constituição, Código Civil, Código Penal, que as leis sejam usadas verdadeiramente para a justiça. Agora, algumas pessoas estão camufladas na lei, mas eles querem usar a lei não para fazer justiça, mas para cometer injustiça. Eles são o quê? Hipócritas nas próprias leis, eles são pegos nas leis deles. Muitas vezes queriam pegar Yahushua nas suas próprias leis, não é verdade? Para ver, ele foi crucificado, não acharam nenhuma condenação. Só foi morto porque foi traído, alguém foi lá e vendeu ele. E o único Salvador é ele. Essa é a diferença. Se vir um intitulando que vai salvar a humanidade, caia fora. É anti-messias. Então, por mais que tenha os 9 mandamentos, sábado, tenha o nome que a gente está pesquisando, porque as escrituras falam assim, que o nome do Salvador tem poder, e é pelo nome dele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Eterno, o Rei de todos os reis, o Eterno da glória. É este nome que tem poder, é este nome que salva. É o nome dele, verdadeiro, que salva, tem poder, para você ver que a palavra dele é coerente. E ao Bushua, a gente vai mais perto que o hebraico. Um chama de Yeshua, eu fico calado. Não acho mais próximo, porque até o hebraico é moderno, modificou alguma coisa. Eu chamo mais de Yahushua.
que foi dado mais à tona, mas se me provar que ainda tem mais específico de acordo, a gente vai para o mais próximo. E eu não dou exatidão, mas eu uso raciocínio lógico, você tem que usar. Então o nome dele será salvo. Agora, mesmo que está tudo montado, eles têm a chave do conhecimento, mas deixou essa chave do conhecimento para fazer a grande conspiração macabra e covarde, aí não dá. Licença só um momentinho que eu vou atender aqui, tá? A grande conspiração macabra e covarde deles, aí não dá. A gente vai o quê? Quem crê no eterno jamais será confundido. Os tempos vai mostrar, meu querido. Não tem como ser enganado. Agora, o pessoal fala, mas e aí, como é que eu vou estar 100%, meu querido? A gente é falho, mas tem como você estar 100%? Vai estar 100%. Eu não posso te pressionar a ser aquilo que eu nem consigo, como é que eu quero que você seja 100%, ou obrigo você a ser 100%, que nem eu mesmo consigo ser 100%. Mas meu objetivo é ser 100%. Vou desistir? Não vou desistir. Agora, o que as Escrituras falam? Um abismo chama outro abismo. Se você cada vez mais desistir, mais distante da salvação você vai estar, do Criador você vai estar. Quem é sujo vai se sujar mais ainda. Quando a pessoa desvia, a primeira vez quando ela reconhece o Salvador, o Eterno vem, abençoa, protege e vai podando ele. Né? Ele começa a tomar leite, é criança, está se preparando até criar raiz e tudo, deixar de ser menino para ser um adulto, para ser uma pessoa, um homem de verdade, estabelecida no conhecimento e ter maturidade da palavra eterna. Se essa pessoa desvia, o que acontece? A Escritura diz que 7 hostes malignas acompanham ele. Diz que o segundo estado tornou-se pior do que o primeiro. Não é assim? Então, quem é sujo vai se sujar mais ainda. Ah, desviou, não tem mais chance, enquanto a vida é esperança. Lá em Judas fala que se a pessoa conseguir tirar uma pessoa que desviou e voltar, o Eterno se agrada, desde que se arrependa. Lembre-se que há pecados de morte e de não morte. Os pecados de morte é adultério, é prostituição, é roubo, principalmente crime. E quando se restringe a crime, aí se agrava mais. Lembra que eu te falei? Tem os mandamentos, tem a lei moral, que é da família, e a lei civil. Aí tem o que? As consequências. Tem o perdão? Tem. Mas se eu matei, o Eterno me perdoa? Me perdoa. Mas eu vou ter que pagar as consequências? Vou ter que pagar. É provado que eu matei, que eu assassinei? Vou ter que pagar aquilo, vou para a cadeia.